E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos do canal Minha Vida Nada Fácil e voltamos com mais um vídeo dessa semana sobre as eleições 2018 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Guilherme Boulos. Roda o VT! Guilherme Castro Boulos é de São Paulo, nasceu em 19 de junho de 1982 e é um ativista político e escritor brasileiro filiado ao Partido Socialista, Socialismo e Liberdade, o PSOL. É membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Boulos é reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil e pré-candidato à presidência pelo PSOL nas eleições gerais de 2018 no Brasil. Guilherme Boulos afirma que já foi preso diversas vezes e que sofre diversos processos judiciais. Sua prisão em 17 de janeiro de 2017 teve grande repercussão. Boulos foi preso acusado de cometer desobediência judicial, incitação à violência e por ter lançado rojões contra a polícia militar durante a ação de reintegração de posse de um terreno no distrito de São Mateus. Foi solto na noite do mesmo dia. Em sua defesa alega que sua detenção foi arbitrária e de cunho político. Boulos, ele é filho de Marcos Boulos, professor de medicina na Universidade de São Paulo. Ele se formou em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde ingressou em 2000. Também é psicanalista e leciona psicanálise. Na juventude, nos anos de formação, engajou-se no movimento estudantil. Militou no Partido Comunista Brasileiro até 2000. Se desfiliando posteriormente e ingressando no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em 2002. Foi conhecido em 2003 quando participou da coordenação da ocupação de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campos. Guilherme Boulos voltou a aparecer na imprensa em 2014 na esteira das mobilizações sociais em torno da Copa do Mundo, em especial a ocupação da Copa do Povo, realizada pela MTST no início de maio. Em junho do mesmo ano, tornou-se colunista semanal no site do jornal Folha de São Paulo, onde ficou até março de 2017. Então vamos para propostas do presidenciável Guilherme Boulos. Para quem não sabe, o Guilherme Boulos ele é do movimento do Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra, MTST, né? Movimento Trabalhadores Sem Teto, que ocupa prédios abandonados, terrenos abandonados, né? Que deveria ser destinado esses prédios abandonados, ser reformados e vendidos no Minha Casa Minha Vida para os pobres, para os é que assim, as pessoas que não têm lugar, não tem mais lugar na favela e estão na rua, mas trabalham, aí eles invadem esses prédios abandonados, que estão lá no centro de São Paulo, estão no centro das grandes cidades, para reintegrar, aí reintegra e coloca essas pessoas para morar, né? Aconteceu um caso mais famoso que um prédio pegou fogo e morreu algumas pessoas nesse prédio, foi agora no começo do ano, se eu não me engano, ou no final do ano passado, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, mas você deve estar refrescando a sua memória. O prédio era ocupado pelo MTST e se tivesse um apoio do governo, se tivesse um apoio das prefeituras, talvez aquilo não tinha acontecido. Eles tinham reformado aquele prédio, colocado o povo para trabalhar, o povo para morar e pagar uma parcelinha para ser deles no futuro. Né? O Minha Casa Minha Vida, para ajudar essas pessoas a saírem da rua, a saírem de barracos e terem uma vida digna. Né? Essa é mais ou menos o que significa o MTST. É a proposta do candidato Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, um dos maiores movimentos populares do país. Professor e escritor, foi um dos fundadores da Frente Povo Sem Medo, que reúne movimentos sociais. Número do partido é o 50, coligação PSOL e PCB. Idade tem 36 anos e nasceu em 19 de 6 de 82. Formação filósofo, patrimônio de R$ 15.416. A vice, a Sônia Guajajara do PSOL. Patrimônio da vice de R$ 11.000. Gerou muita confusão nas redes. É o povo do Bolsonaro falando que ele tá mentindo, que ele não tem só isso É o povo do Bolsonaro, sim. É o povo do Bolsonaro falando que ele não tem esse valor, que ele não tem esse dinheiro. Mas se ele disse que tem, é o que ele tem.
Economia. Ele vai criar um plano emergencial de obras públicas com investimentos em infraestrutura, saneamento, moradia, saúde e educação. Fazer o Estado ser agente da recuperação econômica com distribuição de renda em um novo modelo de desenvolvimento. Diz que esse plano será a saída da crise com geração de empregos e renda. Permitir o financiamento de longo prazo a taxas de juros subsidiadas via BNDES e outros bancos públicos para inovação e investimento das empresas nos setores chaves. Eu acho que deveria ser aberto para todas as empresas o BNDES, né? Hoje é para maioria dos financiamentos é para as grandes empresas e amigos dos políticos, né? E amigas dos políticos. Dar mandato duplo para o Banco Central para contabilizar combate à inflação e redução do desemprego. Aumentar a independência do Banco Central em relação ao mercado financeiro e implementar a prestação de contas regular do presidente do banco ao Congresso. Vai reduzir a taxa de juros cobrada pelos bancos públicos para acirrar a concorrência no setor e realizar uma política de refinanciamento das dívidas acumuladas por famílias e pequenas empresas e taxas de juros menores. Vai alterar a política de preços da Petrobras para reduzir a dolarização e volatilidade dos preços de combustíveis e gás de cozinha. Legal. Fazer a auditoria da dívida pública brasileira, revogar as mudanças feitas na legislação trabalhista no governo Michel Temer e reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Gostei. Estender a política de valorização do salário mínimo até 2030. Política fiscal. Política fiscal. Criar imposto sobre fortunas e aumentar a taxação sobre grandes heranças. O aumento de arrecadação com tributação sobre herança e doações intervivos será de 1,7% para 1,9% do PIB, tributando as grandes fortunas na herança. A tributação será baseada em alíquotas progressivas de 2% a 40%. Pausa para uma reflexão. É isso que eu venho falando em maioria dos vídeos aqui. Maioria dos que eu vi não vai colocar esse imposto sobre grandes fortunas. O Guilherme Boulos é o primeiro que eu tô vendo até agora que apresentou essa proposta. Os outros políticos presidenciáveis estão voltados às grandes empresas e aos grandes empresários e aos grandes ricos desse país. O Boulos, ele mesmo tendo uma condição favorável, filho de médico, classe média, ele vê o lado dos pobres. Ele vê o lado das pessoas mais pobres. Gente, o imposto sobre grandes fortunas arrecadaria tanto dinheiro para nós, tanto, que vocês não têm noção do quanto é bom. Aí entra um questionamento. Por que tanto pobre é de direita, tanto classe média de direita? Por quê? Eu tava lendo um texto na internet essa semana de que essas pessoas, elas não importam com os outros. Elas não se importam com os outros. Elas acham que elas estão só naquele patamar por enquanto. De repente, daqui uns anos, ela vai estar no patamar dos grandes ricos do país. Então, para ela, não importa se aumenta os custos para os pobres, se a renda não é distribuída, para ela, eles não estão nem aí. Por quê? Porque futuramente eles estarão ricos. Então, porque muita gente diz que é contra o imposto de grandes fortunas, porque acha que em alguns anos estará super rico. Mas trabalhando nesse país, você não vai ficar rico. Ou você recebe uma mega herança de um grande tio, de um grande pai, ou você rouba. Porque trabalhando, dificilmente nessa gestão que nós temos hoje, ficaremos ricos trabalhando. Ou você investe muito dinheiro numa empresa para dar certo, num nome para dar certo, ou você trabalha e morre trabalhando. Então, Guilherme Boulos, olha, já tem meu voto só por criar esse imposto de grandes fortunas. Vai criar uma nova alíquota do imposto de renda de 35% para rendimentos acima de R$325 mil por ano. Segundo o Boulos, a tributação de patrimônio e a nova alíquota de IR arrecadariam o equivalente a 2% do PIB. Aí que pega na ferida do povo. Ai, mas eu ganho R$400 mil, vou pagar 35% de IR. Já pago tanto. Só que e o pobre que ganha R$3 mil, você tem que pagar IR. Também, né? Cento e poucos reais, R$180, né?
Vai fazer uma reforma tributária progressiva, voltar a tributar lucros e dividendos que podem arrecadar cerca de 60 bilhões ao ano. Segundo Boulos, tributar mais renda e patrimônio para criar condições para redução gradual da tributação sobre consumo e produção, reduzir alíquotas dos tributos que incidem sobre os bens e serviços como a cesta básica. Muita família usam da cesta básica para o mês. Então, se reduzir essas alíquotas e esses tributos, fica mais fácil para elas comprarem e comerem melhor durante o mês, né? Então é uma boa ideia. Reduzir as desonerações. Fazer um plebiscito para revogar o teto de gastos, a reforma trabalhista e o marco regulatório do pré-sal. E rever a lei da responsabilidade fiscal. Isso aí, amigo. Vai abandonar a meta de superávit primário, mudar o perfil da dívida pública federal, visando o alongamento de prazo e eliminação de indexação dos títulos emitidos às variáveis macroeconômicas da Selic, inflação e câmbio, e assim a redução do pagamento de juros sobre a dívida. Privatização. Vai reverter privatizações, retomar o controle nacional da Embraer, buscar a nacionalização dos setores como água, telecomunicações e mineração com eficiência, transparência e controle social. Previdência, isso é verdade, sabe por quê? Aqui as águas eram municipal na cidade onde eu moro. Privatizou? Mano, é um roubo que vocês não têm noção. Não tem noção. Eles estão cobrando horrores de pessoas que não gastam, eu acho que nem 5 metros de água por mês, cobrando horrores. Previdência. Vai unificar todos os regimes previdenciários em um mesmo sistema público de aposentadorias integrais com regime de repartição e não de capitalização. Acabar com o fator previdenciário. Vai vincular o reajuste do piso das aposentadorias ao salário mínimo e aos demais benefícios ao IPCM-M. Garantir a aposentadoria de um salário mínimo a todos, mesmo aqueles que não preencherem as condições de acesso ao benefício. Se ele cobrar todas as empresas que devem para a Previdência, isso dá certo. Vai garantir formas de financiamento público para a Seguridade Social e a Previdência, como PIS, COFINS, PASEP, CSLL, previsto pela Constituição. Cobrar dívidas das grandes empresas, segundo Boulos, seria possível arrecadar cerca de 300 bilhões. Isso aí. Se começar a cobrar dessas grandes empresas, eu digo, de todas elas, mano, nós seríamos um país muito rico. Regulamentar a produção e comércio da maconha e o consumo de drogas ilícitas para reduzir danos e violência sistêmica. Apoio essa ideia. Não uso maconha, não uso nenhum tipo de droga ilícita. A droga que eu uso mais recorrente, que é aberta e vendida ao povo aí, a partir de 18 anos, é o álcool. Né, que é uma droga que mata muita gente por ano. E tá aí liberada, por que não liberar a maconha? Que hoje o tráfico da maconha é um dos que mais matam, mais ganham dinheiro. E se liberar e comercializar, logo, logo, o tráfico vai acabar. Aí vão procurar o quê? Procurar cocaína, procurar êxtase, procurar crack. Mas liberando a maconha já dá uma boa ajuda e ganharemos muito dinheiro com o lucro. Com o lucro da maconha. Já pensou? O tanto de cigarro de maconha vendido normal, igual cigarro, essa droga do cigarro é vendida, o quanto de imposto não arrecadaria para o país? Vocês já pensaram nisso? Não quer dizer que todo mundo é obrigado a fumar. Lá vende cigarro. Você fuma? Você é obrigado a fumar? Não. Né? Você optou por não fumar. Agora a pessoa que quer fumar, fume. Qual o problema, né? Mas tudo bem, a ignorância é a maioria de todo mundo, né? As pessoas só vão se libertar depois que pensarem. E é difícil para muita gente pensar, né? Vai restringir o porte de armas, diz que quanto mais armas circulando, mais mortes. Incentivar campanhas de desarmamento voluntário. Isso é verdade, apoio. Afastar as forças armadas de atividades policiais e desmilitarizar as polícias. Subordinar as forças armadas ao presidente da república. Isso é o que eu venho batendo na tecla. Vamos desmilitarizar, tirar a militar das
polícias, dos corpos de bombeiros, tirar o militar. Porque eles acham que eles são superiores. Quando quando eles têm que passar por um sindicato, prestar contas a um sindicato, prestar contas à população em si, eles vão fazer tudo certinho. Eles não vão sair humilhando, matando pessoas aí inocentes, como eu já vi num vídeo, assim, que eles invadem assim, a rua e batem num senhor, batem no outro senhor que tá andando de moto, pega a sacolinha que tá a comida do cara e abre, joga no chão tudo como se fosse droga, como se fosse um animal aquelas pessoas. Então, quando eles têm que prestar contas, aí a ferida vai ser boa, eles vão aprender a ser mais maleáveis com as pessoas. Criar o Pacto Nacional contra a Violência e pela Vida das Mulheres. E usar 1% do PIB para o combate à violência contra a mulher. Usar a Guarda Municipal para visitar residências com mulheres em situação de violência doméstica. Criar delegacias especializadas no atendimento à mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já tá mais que na hora de alguém pensar nisso. Mano, quantas vezes você ouve? Em briga de mulher não se mexe com mulher. Tá o seu vizinho brigando ali, ninguém entra. Ninguém manda mensagem. Ah, é normal, eles brigam toda semana. Na outra semana vem, marido mata a mulher, marido esfaqueia a mulher. Aí vem alguém, ai, mas tem mulheres que matam homens também. Meu cu pra vocês, tá? Acabar com os autos de resistência, regulamentar programas policialescos vinculados na televisão. Saúde, aumentar o financiamento federal na saúde de 1,7% para 3% do PIB. Descriminalizar e legalizar o aborto de forma gratuita e segura. Essa tecla que nós temos que bater. Muitas mulheres morrem por abortar clandestinamente. As ricas abortam em clínicas especializadas que ninguém vai ficar sabendo e abortam lá tranquilo. Ricas, bonitas e tranquilo. A pobre tem que ir num açougueiro para fazer isso. Então, tem meu voto por causa disso também. Ampliar o número de leitos hospitalares públicos de forma que represente o mínimo de 50% dos leitos. Estabelecer um teto de espera para consultas e cirurgias e, se necessário, usar a rede privada. Eu acho que deveria já há muito tempo usar a rede privada. Os hospitais privados deveriam ter, além que alguns têm, que recebem pelo SUS, mas ter uma obrigação de tantos por cento do ano de atender, fora o SUS, mais da rede pública. Fora aquela quantidade do SUS que eles são contratados, mais uma quantidade. Sabe, coloca lá 70, eles fez 100% de cirurgias particulares, 30 ou 50%. Vamos colocar, vamos colocar assim, de 100% do ano dele, 30% tem que ser público. Desses 30%, desses 70% que sobrou, mais 20% tem que ser público também. Que aí eles usam 30% do público, né, no SUS, que o SUS vai lá e paga para eles, mais 20% quando solicitado pela prefeitura. Ah, eu não tenho condições, aqui meu hospital está sobrecarregado, manda para os hospitais públicos, particulares. Manda para os hospitais particulares. Deveria ser lei para esses médicos, donos de grandes hospitais, sentissem na pele o que é ser pobre nesse país, né? Para essas pessoas ricas sentirem na pele o que é ser pobre nesse país. Vai cobrar o ressarcimento dos planos de saúde ao SUS e auditar e cobrar as dívidas de planos de saúde com o SUS. É que nem eu venho batendo na tecla aqui. Os outros governos só deixam claro que as grandes empresas mandam nesse país. Se você é um grande empresário, você com certeza você tem grandes regalias de não pagar imposto, de não pagar aquilo e aquilo outro, e fica tranquilo para você. Educação. Vai propor a moratória de 1 ano para as dívidas dos estudantes beneficiados com o FIES. Depois da moradia, fazer um programa de refinanciamento das dívidas. Fazer auditoria nos programas federais que representam recursos para o setor privado. Gerar 1 milhão de novas vagas em universidades com expansão dos institutos federais e integração com universidades federais. Criar uma universidade indígena. Vai revogar a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular aprovadas no governo Michel Temer. Ampliar as políticas de cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos. Obrigar o ensino da história e a cultura afro-brasileira e indígena na rede pública e participar do ensino. Ampliar as vagas de creches em parcerias com os municípios e Distrito Federal na educação básica e a estender o atendimento em tempo integral.
Criar condições para aplicar 10% do PIB em educação pública em 2024. Revisar o Fundeb até 2020. Garantir que o piso nacional dos professores tenha reajuste superior a 50% e auxiliar os municípios e estados com dificuldade financeira a cumprir a legislação do piso. Meio ambiente, vai zerar o desmatamento em todos os biomas em uma década e promover a restauração das florestas com espécies nativas. Aumentar a produtividade agrícola nas áreas já desmatadas, ampliar a fiscalização da agropecuária e contra a grilagem de terra. Confiscar bens associados a crimes ambientais e estabelecer novas áreas protegidas. Isso aí é legal. Manter usinas Angra 1 e 2 até o fim da vida útil, de sua vida útil, e suspender as obras de Angra 3. Tá, eu sempre falo, eu falei aqui no outro vídeo que os ruralistas ganham demais. Ganham mesmo. E querem desmatar mais. E querem. Então, assim, para o desmatamento e aumenta a produtividade com tecnologias que são benéficas ao meio ambiente, que vão resolver. Mas o problema é que eles não querem investir. Eles compram lá um glifosato que custa 300 mil reais lá. 300 mil reais, uma quantidade de glifosato, para jogar no solo, para continuar, para matar os bichos, para matar as ervas, para matar todas as pragas, mas não querem investir em tecnologia. Não querem investir em tecnologia. Programas sociais vai aumentar o valor da Bolsa Família mensal para um piso mínimo e meio salário mínimo, podendo chegar a um salário mínimo. Revogar a lei que institui as organizações sociais para reverter toda a privatização da gestão na Seguridade Social e nas demais políticas sociais que devem ser realizadas por concursados. Ampliar o acesso ao benefício de prestação contínua para idosos e pessoas com deficiência. Política externa. Integração dos países latino-americanos e com a África depende da política externa seja baseada na Aliança Sul-Sul. Defende a integração com países latino-americanos e com a África. Vai fortalecer o Mercosul e a Unasul. Promover que o Brasil assuma uma posição de liderança na defesa dos direitos LGBTs no cenário internacional através de sua diplomacia nos organismos e fóruns internacionais, nas relações bilaterais e nas políticas de concessão de asilo. Até agora, é o primeiro presidenciável que fala sobre a população LGBT. E os direitos da população LGBTI. Gente, só não vê que ele é um presidente, mas tem propostas ótimas para nós, quem não quer. Posicionar-se contra os novos nacionalismos conservadores, em particular a política externa norte-americana de Donald Trump. Manifestar franca oposição a acordos com a OCDE. É o primeiro também que fala que vai ser contra a política externa norte-americana do Donald Trump. Porque os Estados Unidos estão ali para meter medo, né? Meteu medo, todo mundo recuou, beleza, porque como se os Estados Unidos fosse o único produtor, o único no mundo. Se os Estados Unidos quer cortar, corta lá, você ao leque de outros lugares. Os países têm que se unir contra aquele país lá. As pessoas são bestas. Prestar solidariedade ao povo venezuelano e retomar a mediação dos conflitos nos espaços multilaterais. Multilaterais regionais, Unasul e Mercosul. E reforma política. Vai revogar a cláusula de barreira, permitindo a livre organização partidária. Vai instituir o financiamento público de campanhas, permitindo a doação ao partido de pessoa física com teto de até um salário mínimo e restringir ao autofinanciamento de candidato. Não detalha, porém, o valor. Implementar o voto proporcional em listas partidárias pré-ordenadas com alternância de governo. Vai proibir o licenciamento de cargo eletivo para disputar outras eleições, isso aí. Fazer plebiscitos e referendos para discutir grandes medidas para o país. O primeiro será avaliar a reforma trabalhista, o teto de gastos sociais e o do pré-sal para empresas estrangeiras. Propõe que partidos políticos devem se manter exclusivamente através de contribuições de filiados em até 10 salários mínimos mensais e de fundo partidário. Judiciário. Vai instituir mandatos de 6 anos para ministros das Cortes Superiores, extinguir privilégios do Judiciário, extinguir as competências da Justiça Militar para crimes cometidos contra civis,
Propor a reinterpretação da lei da anistia para investir e julgar violações cometidas por agentes do Estado. Abrir todos os arquivos do período da ditadura. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Criar ouvidorias judiciais com pessoas de forma do Poder Judiciário eleitas e não subordinadas nos órgãos diretivos dos tribunais. As corregedorias deverão ser subordinadas e essas ouvidas. Estabelecer eleições para parte das vagas do Conselho Nacional da Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, com critérios de paridade de gênero, além de inclusão de negros e indígenas. Dar mais transparência às indicações de ministros e de tribunais superiores. Incluir etapas de chamamento público de candidatos ao cargo, exposição de seus currículos, para intensificação da participação social no processo. Essa parte é legal, porque aí a gente vai saber quem eles estão colocando lá. Porque eles indicam, mandam lá, acabou, é eles que mandam. Mas isso a gente sabendo, e aqui ele fala que vai incluir etapas de chamamento público. Então, todo mundo que tiver capacidade vai poder se candidatar, entendeu? É legal. É legal. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre o Guilherme Boulos, sobre as suas políticas para ser o presidente do país. E a minha conclusão é de que o Guilherme Boulos é um político que está querendo governar para os pobres, para a comunidade das minorias, para a comunidade indígena, a comunidade negra, para os LGBTI, né? E quer, sim, cobrar os impostos das grandes empresas, das grandes fortunas, sim. Quer tirar os impostos dos pobres e passar para os ricos, porque os ricos não pagam tanto imposto que nem os pobres. E, cara, ele quer fazer uma reforma totalmente legal. E eu gostei das propostas deles. E eu acho que eu já achei o meu candidato à presidência. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Comente aí o que mais você acha que o Guilherme Boulos pode fazer e o que mais que ele vai fazer. Nós tivemos um atentado essa semana, um eleitor do Bolsonaro tentou contra o comitê do Guilherme Boulos em São Paulo, atirando contra uma funcionária. E muita gente nas redes sociais está falando que é mentira, que é inventação. Mas a gente sabe do que o povo do Bolsonaro é capaz, né, amigos? Né, amigos? Nós sabemos muito bem. Um cara que enaltece Brilhante Ustra, né? Coronel Brilhante Ustra, é sim um torturador de espécie. A gente já sabe quem que são os eleitores deles. Nenhum presta. Essa é a minha última fala sobre Bolsonaro. Eu acho que eu vou falar ainda mais, tenho mais alguns vídeos pra gravar. Mas é isso. Um beijo e não se esqueça de se inscrever. Eu sou o William Santos, do canal Minha Vida Nada Fácil. Tchau!